Dá-me um coração igual ao teu. Está ligado também ao tema proposto para hoje, para podermos pensar juntos sobre voto de santidade. Para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Para você que está nos ouvindo pelo canal, esta semana perguntaram para mim se eu tinha religião. E eu disse que eu não tenho religião alguma. Eu não tenho religião. Eu sou um seguidor do caminho. Eu sou um seguidor da verdade. Eu sou um seguidor de Jesus. Jesus não é religião. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus encarnado que veio para dar vida e vida eterna. É o único que tem poder para salvar, o único que tem poder para livrar, para libertar-nos do maligno e de todas as suas maldades. Portanto, eu convido você a seguir Jesus e não uma religião. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Estão comigo? Amém. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Eu vou ler o 9 como consequência de uma vida de oração, e para que você não esqueça quem é Deus e o que Ele pode e faz. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Não vou falar desse versículo 9, só vou fazer aqui uma menção dele, de que Deus move coração de reis. Lembram disso? Deus move coração de pessoas para poderem nos ver, para verem aquilo que Ele quer que Ele veja. Quando temos e buscamos ter um coração igual ao teu, como acabamos de cantar, isso acontece na nossa vida. Tá bom? Não é o verso 9 que é o objeto do nosso sermão, mas eu não pude deixar de falar sobre ele, porque vocês percebem que Deus fez com que o homem fosse bondoso. Esse homem era o chefe dos oficiais de Nabucodonosor, o maior império da época. E Daniel pediu para não se contaminar com a comida, com a bebida. Lembram? Ele falou, eu quero fazer uma dieta aqui especial, tanto que temos aí muito aí fala sobre o jejum de Daniel, lembram? Então, não vamos aqui, isso não é o objeto nosso hoje aqui, mas percebam que Daniel estava diante do Senhor, buscando santidade, buscando ter um coração igual ao dele, buscando a vontade do Senhor e alcançou o favor do Senhor. Esta palavra nos ensina que, assim como Daniel, também nós podemos alcançar o favor do Senhor em qualquer coisa que tenhamos para resolver e que esteja difícil para resolver. Precisamos orar. Mas a vida de Daniel, a vida deste profeta, ela é um exemplo de santificação para todos nós. Até os nossos dias, ano de 2026, ainda esta atitude de Daniel, esta busca pela santificação, ainda ela nos fala muito alto como um exemplo. Nós sabemos que a vontade de Deus para cada um de nós aqui é que nós tenhamos uma vida santa, uma vida de santidade, porque nós fomos criados sem pecado e fomos criados para ter uma vida santificada, não para viver para o pecado, não é verdade? Tessalonicenses diz, o apóstolo Paulo diz lá na sua primeira carta,
que esta vontade de Deus, que nós tenhamos essa vida santa e que não tenhamos uma vida dominada pelo pecado. Por isso nós precisamos fazer um propósito. Por isso nós, como crentes, como seguidores do caminho, como seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos fazer um propósito de mudança. Nós precisamos buscar uma vida de santidade em meio ao mundo em que vivemos e que estamos inseridos. E quando eu penso em santificação, eu não sei você, eu aprendi a arrumar a minha casa. Aprendi a arrumar uma casa com a minha mãe. Minha mãe me ensinou a arrumar uma casa. Minha mãe me ensinou a arrumar uma cama. Minha mãe me ensinou a lavar banheiro, a lavar quintal, a pôr roupa para lavar, para lavar uma roupa. Eu só não aprendi por uma negligência da minha parte a passar roupa. Mas no restante dentro de casa eu faço tudo. E quando estou então numa cozinha, e as mulheres agora estão me ouvindo, eu sou um cara chato. Não sou bagunceiro. Arrumo uma coisa, eu quero tudo em ordem. E vocês aqui que estão na cozinha, que mexem na cozinha, vamos lá. Vamos falar uma verdade aqui. É um trabalho permanente, não é? Eu já deixei tudo pronto. Eu almocei, eu já lavei a louça, deixei a pia limpinha, porque eu tenho que deixar tudo limpo. Eu sou assim, eu sou metódico, não é? Já deixei a minha xícara do café da manhã separada. E amanhã eu vou tomar o café, vou sujar e vou lavar. Vocês percebem que esse lavar, essa questão de estar sempre limpando, de estar passando uma vassoura, hoje eu reguei as plantas, eu tenho todo domingo de manhã eu rego as plantas, eu tenho todo um ritual. Mas vocês percebam que a gente está sempre fazendo as mesmas coisas para manter tudo limpo e em ordem. Sim? Assim é a santificação. A santificação, ela é como uma casa. É como a casa que a gente limpa e rapidamente nós precisamos repetir a limpeza. Não é verdade? Logo mais eu vou chegar em casa, vou fazer um lanche, eu vou ter que sujar alguma coisa e vou ter que limpar. Eu não consigo dormir sem limpar primeiro. Né? Mas é assim é. Mas Deus nos convida, e essa comparação veio para mim agora, por isso que eu quero conversar com vocês e trazer essa comparação, porque é como um trabalho sem fim, né? A casa está sempre tendo que estar passando por uma limpeza, a gente tem que manter sempre as coisas em ordem, não é verdade? A gente procura manter tudo em ordem, não é verdade? Nos armários, seja na cozinha, seja no banheiro, a gente deixa tudo em ordem, a gente administra aquilo. Então a santificação é comparada com isso. Nós temos que ser incansáveis na busca da santificação, limpando nossas vidas do pecado todos os dias. E nós precisamos fazer isso, gente. Eu não sei vocês, eu preciso fazer. Eu tenho dias que eu sou uma bênção. Eu preciso limpar minha vida dos meus pecados. Isso acontece conosco. Então, este texto nos convida a buscar a santificação. E eu quero trazer aqui uma reflexão com vocês sobre 5 exercícios que nos ajudam nesse voto da santidade, que nos ajudam a melhorar a nossa busca pela santidade. O primeiro, gratidão. Gratidão. Gratidão, não reclamar. A primeira lição na busca da santificação é parar de reclamar. Você sabia que a murmuração ela atrasa a tua vida? Você sabia que quando você fica só reclamando, murmurando, você impede que bênção de Deus venha sobre a sua vida? É como se você tivesse aqui um rio fluindo e daqui a pouco você coloca lá naquela porta que nós abrimos todo domingo, você coloca uma travessa de aço ali e essa água não vai fluir. Quando a gente fica só murmurando, reclamando, as bênçãos são retidas. Se você não sabia disso, fique sabendo.
Muitas vezes as bênçãos não vêm sobre nós por causa de nós mesmos. Tanto que eu oro toda manhã, eu falo, Senhor, guarda-nos do maligno, do homem mau e guarda-me de mim mesmo. Eu peço para Deus me guardar de mim mesmo. Por quê? Porque não há nada de bom e nada de bom em nós. Sabiam disso? Não há nada de bom em nós. Quando nós somos chamados de justos, somos chamados de justos por causa do justo, que é Jesus. Quando somos chamados de justos, é porque nós somos justificados diante de Deus, que vê Jesus em nós. Por isso a palavra justo. Mas uma pessoa que vive criticando, que fala mal dos outros, sempre está colocando defeito em tudo, ela não consegue prosseguir na sua vida, porque ela está sempre parando para ver aquilo que está errado. O foco dela está naquilo que está errado, não naquilo que é certo. Só consegue ver o erro nas coisas, não consegue ver o certo. Por isso é importante a gente ter uma meta em coisas que edificam e sempre falar coisas boas. Eu estou sendo desafiado a fazer uma campanha, eu não iniciei ela ainda, eu quero fazer uma campanha de 40 dias. E nessa campanha envolve você não falar mal de ninguém durante 40 dias. Você não falar nada de ninguém durante 40 dias é difícil. É difícil. A gente sempre tem alguma coisa que a gente vai, vem. E é uma forma de disciplina. Mas é uma coisa, estou compartilhando com vocês, que é um desafio muito grande. E nós não podemos ser como o povo de Israel. Né? O povo de Israel que foi lá liberto do Egito, assim como nós fomos libertos do Egito no mundo espiritual, e eles caminharam em círculos no deserto por 40 anos por causa da murmuração, que viviam reclamando. Né? Então a melhor forma de vencer a reclamação é a gratidão. Então, este texto, na busca da santificação, no voto de santificação diante do Senhor, nos ensina a aprender a agradecer. É o primeiro exercício. Reflita sobre as coisas boas. Seja sempre agradável com as pessoas. Se alguém começar um assunto com você que não edifica, pense em algo bom para mudar o ambiente. Não participe do assunto. Entenderam isso? Então, este texto nos convida a parar de reclamar. Amém? Segundo exercício, ocupação. Aproveitar o tempo. A segunda coisa necessária para a santificação é estar sempre ocupado com coisas produtivas. A perda de tempo com coisas desnecessárias ou fúteis tem consumido a mente de muitas pessoas, viciando pessoas em redes sociais, jogos, conversas desagradáveis. Certa vez eu ouvi que o cristão ele precisa estar ocupado para não ter tempo de pecar. Eu acredito nisso. Sabe por quê? Porque todo o tempo ocioso que a gente tem pode se tornar uma brecha para a gente cometer erros que não faríamos se estivéssemos ocupados. Então procure preencher o seu tempo com coisas produtivas. Procure preencher o seu tempo com coisas que vão te trazer crescimento, edificação para você e para o seu próximo. Joseísa leu um salmo agora que fala sobre a bênção de ser amor, né? Salmo 128. São os vários salmos de ramagem, né? Que o pessoal cantava rumo à adoração a Jerusalém. E há muitas coisas dentro dos salmos que nos falam sobre essa questão de preencher o nosso tempo com coisas produtivas para crescimento nosso, edificação nosso e do nosso próximo. Porque qual o grande mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
com toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você é incapaz de amar alguém se você não se amar. Incapaz. Então nós temos que buscar isso. Temos que buscar isso no trabalho, uma boa leitura, estudos, louvor. É gostoso quando nós estamos ouvindo um louvor. Eu gosto de ouvir, tem 1 hora de adoração que eu separo. Eu não ouço durante 1 hora, já ouvi várias vezes durante 1 hora. Esse mesmo é uma moça, uma voz maravilhosa, só canta a palavra de Deus, em hebraico e ao mesmo tempo no português. Os irmãos já notaram que eu gosto muito do judaísmo, né? Eu sou muito ligado em judaísmo, nas raízes judaicas, porque são nossas raízes também, e bíblicas. E canta a palavra é uma coisa maravilhosa. E o louvor nos eleva. O louvor nos preenche. O louvor vai nos fazendo relaxar a mente e despertar a alma. O louvor vai trazendo aquele soninho gostoso. E você, ao mesmo tempo que você está louvando, você está prestando, ouvindo aquele louvor, você está prestando um culto e adorando a Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que aproveitar todo o tempo que nós temos, porque os dias são maus. Então devemos administrar bem o nosso tempo, ok? A nossa ocupação. Não vamos perder tempo com bobagens. Ficou bem? Terceiro exemplo, autonegação. Deixar prazeres. Nós já vimos que além de sempre agradecer, ter gratidão no coração e de se ocupar de forma adequada, a autonegação ela é essencial para a vida de santidade. E Jesus nos ensinou, você que me ouve, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, ele nos ensinou que nós devemos negar a nós mesmos. O que significa negar-se a si mesmo? Jesus nos ensina que nós temos que dizer não para os nossos próprios desejos e matar a carne para viver espiritualmente. As vontades da carne são coisas naturais que nós sentimos. Eu sinto, você sente aqui. Mas que podem nos levar a pecar. Por isso nós precisamos lutar contra os nossos desejos e vencer a carne, fortalecendo o nosso espírito. Por isso Paulo disse a Timóteo, na sua última carta, o Senhor seja com o teu espírito. É muito importante que o nosso espírito esteja forte. Eu vou dizer uma coisa para você. É muito fácil dizer não para as pessoas, não é? É muito fácil. Mas dizer não para nós mesmos é um grande desafio. É um desafio maior. Dizer não para a gente. Então, quando você sentir desejo por algo que possa te levar a pecar, é preciso dominar a carne através do fruto do Espírito Santo. Nós temos que lutar contra a vontade da carne. Isso é negar-se a si mesmo. Entenderam? E há também um quarto exemplo, que é a confissão. Reconhecer os erros. Depois que nós aprendemos a vencer o desejo da carne, também nós precisamos reconhecer nossos erros através da confissão de pecados. Negar o que sentimos é um grande erro que nos aproxima cada vez mais de um abismo do engano. Por isso, é essencial, irmãos, que nós assumamos as nossas fraquezas em oração na presença do Senhor. Por isso eu tenho batido na tecla de que nós temos que buscar um estilo de vida diferente. E esse estilo de vida, ele começa a reconhecer os nossos erros. Esse estilo de vida, ele começa com a confissão. Quando nós contamos para Deus os nossos problemas. Quando nós contamos para Deus as nossas desavenças.
Quando nós contamos para Deus os nossos aborrecimentos. Quando nós contamos para Deus as nossas ansiedades. Quando nós contamos para Deus as nossas preocupações, os nossos temores, as nossas decepções. Então, da mesma forma que nós pedimos perdão, nós também temos que perdoar as pessoas que nos ofendem. E quando nós temos essa questão de reconhecer nossos erros, confessarmos nossos pecados, Deus nos leva a fazer uma lista de pessoas que nós precisamos pedir perdão ou perdoar. Além também de listar os nossos próprios defeitos. Diante de Deus, você tem que assumir exatamente quem você é e o que está acontecendo. Nós precisamos ter esse momento de confissão. Então, que nós possamos apresentar isso na presença do Senhor em oração, até que o nosso coração consiga amar as pessoas e também nos arrependermos dos nossos erros. Confessar os nossos pecados é essencial como um exercício para um voto de santidade diante do Senhor. E por último, a oração. A oração nos leva a profetizar sempre. Uma vida de santificação, uma pessoa que busca a santificação e vive uma vida de santificação, ela vive profeticamente através da oração. O que é profetizar? Há muito engano sobre o que é profetizar. Mas eu quero dizer para você, segundo a Bíblia, o que é profetizar. Profetizar significa anunciar a palavra de Deus. Profetizar significa você abençoar as pessoas. Um profeta é quem vê. Então nós devemos sempre ficar vigilantes e orando o tempo todo. Faça um exercício, meu irmão, minha irmã, de orar por tudo e por todos, como Jesus ensinou. Se houver um lugar que você não pode orar, se houver um lugar onde você não pode orar, você também não pode estar lá. Não esqueça disso. Então experimente orar o máximo que você puder. Faça a lista de pedidos, anote. Tenha um caderno. Anote a sua lista de pedidos de oração. E sempre que possível, este é o exercício que eu faço, e eu recomendo a vocês, façam em voz audível, porque isso ajuda na sua concentração. Quando você ora em silêncio, você se desconcentra com mais facilidade. Isso é fato. Tá bom? Quando você fala, quando você recita, não precisa falar alto, né? Eu já falo sempre, né? Desculpem os irmãos mais acalorados do fogo, né? Que Deus não é surdo, não é? Deus não é surdo. Então você não precisa gritar, né? Deus está te ouvindo. Se você estiver agora falando aqui, ó, está te ouvindo. Em alto e bom som. Certo? Não precisa gritar para todo mundo ouvir no microfone só você dentro da igreja e gritando que nem um doido dentro da igreja com o microfone só e a turma só falando, o que está acontecendo, né? Se alguém aqui tem dúvida, vai lá para 1 Coríntios 14, Paulo explica bem sobre isso. Aliás, a Bíblia explica sobre tudo, né? Nós é que muitas vezes não queremos entender as coisas. Mas é muito simples isso. Todos concordam que Deus não é surdo, né? Então não há necessidade de você gritar. Mas se você puder fazer isso de uma voz audível, vai te ajudar na concentração. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com quem? Com Deus. E quando nós profetizamos, nós estamos fazendo o quê? Estamos falando de Deus. Bem? A pessoa perguntou para mim se eu tenho religião. Eu falei que não. Eu falei que eu sou seguidor do caminho. Eu estou fazendo o quê? Eu estou profetizando.
na vida daquela pessoa, porque eu estou falando de Deus. Ou até melhor, tá? Vamos agora aprofundar um pouco mais? Podemos? Estamos falando de Deus, mas é o próprio Deus que fala através de nós. Amém? Então peça ao Senhor que coloque palavras proféticas em sua boca e comece a anunciar a vontade do Senhor. Voto de santidade. Daniel, capítulo 1, versículo 8. O que Daniel nos convida a sermos um profeta de Deus também. Então nós devemos consagrar a nossa vida a Deus. Ficou claro isso? Os 5 exercícios, eu vou fazer um resumo agora aqui. Tá bom? O que nós aprendemos no voto de santidade, segundo o texto proposto para nós hoje de Daniel? Nós aprendemos a ser eratos, aproveitar o tempo, vencer os desejos carnais, confessar os pecados e profetizar em oração. Esse propósito muda a nossa vida, acredite nisso. Assim como mudou a vida de Daniel. Daniel já tinha uma vida de consagração, de santidade. Por isso ele pediu para o chefe, falou, olha, se puder evitar de eu tomar vinho, de eu comer essas coisas todas aí, né? Comer esse quitute todo, essa coisa toda, eu quero comer só os legumes, tomar uma água, sabe? Ele estava preparado. Então, resumindo, voto de santidade, gratidão, não reclamar, cuidado com murmuração, cuidado com reclamação. Segundo, ocupação, aproveite bem o tempo que você tem. Autonegação, deixar prazeres. Submeta esses prazeres da carne quando eles gritam, e você que me ouve sabe quais são os desejos da carne que gritam em você. O que grita para você pode não gritar para mim, mas o que grita para mim pode também não gritar para você, mas grita. E o Espírito Santo fala para você o que é. Ele testifica com o nosso espírito. Então, quando vier isso, você está sendo convidado a autonegar-se. E é um momento em que você vai reconhecer erros e você vai ter confissão. E por último, a oração. A oração que nos leva a profetizar sempre. Então Deus nos convida nesta noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados ouvintes, a nos consagrar a Ele. Amém? Vamos nos consagrar ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo complete esta palavra no nosso coração. Se ficaram com alguma dúvida, podem me procurar. Se quiserem, eu posso colocar o resumo no grupo da igreja e você terá. Ali você vai lembrar desse resumo do voto de santidade. Gratidão, ocupação, autonegação, oração. Eu vou fazer isso hoje. Eu vou colocar lá no grupo. Aí você anota e você pode relembrar o que nós hoje conversamos aqui juntamente com Jesus. Porque é Ele que ministra em nós, não é verdade? E através de nós. Vamos ficar em pé? Mas temos alguma no bolo, podemos impetrar a bênção. Pati, tudo bem com o Douglas? Não é fácil. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade, assim como deu ao teu servo Daniel, e dá a todos nós a possibilidade de termos um voto de santidade, nos convida à santidade diante do Senhor. Nós sabemos que não alcançaremos isso, assim como nós não conseguimos deixar a nossa casa física limpa o tempo todo e temos sempre que estar arrumando.
o Senhor nos ensina que nós temos que praticar estes exercícios todos os dias para termos uma vida de santidade diante do Senhor. E quando estivermos na tua presença por uma eternidade, quando o Senhor refizer tudo, aí vai ser maravilhoso. Mas enquanto aqui estivermos, o Senhor nos ajude, o Senhor nos capacite através do teu Espírito Santo. O Senhor mesmo disse que Ele é que nos ensina, é Ele que é o nosso professor, é Ele que nos faz lembrar de todas as coisas, é Ele que nos fortalece. Então, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor complete esta palavra nos nossos corações, nas nossas mentes, para que possamos não somente ter ouvido, mas aplicarmos esta palavra nas nossas vidas. Dá-nos uma semana abençoada e abençoadora. Que sejamos abençoados por Ti e abençoemos também outros. Que a Tua boa mão esteja sobre tudo aquilo que está ligado direta e indiretamente a nós. Que o Senhor ajude cada um de nós aqui. Visita, Senhor Deus, o físico de cada um. Visita a mente de cada um. Fortalece o espírito de cada um. E se há alguma coisa nas nossas vidas aqui, se há alguma coisa que está precisando tirar a porteira para que a água possa fluir, se há algum nó para ser desfeito, que ele seja desfeito agora pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa cada um e, ó Pai, muito obrigado por tudo. Que o Teu povo, em toda a face da terra, seja abençoado nesse momento também. E que no dia que se chama de hoje, tanto aqui, que agora é noite, como em outros lugares onde o dia está começando, que milhares e milhares possam receber o Teu reino. Que o Teu reino se expanda em toda a face da terra neste dia. Que o Teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, Teu Filho, que a comunhão do Espírito Santo repousem de forma abundante sobre a primeira igreja batista em São João Clímaco e sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, sua família, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.